Vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no dia 31 de maio de 2019, 19 horas e 30 minutos. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin na tela, mas isso não me importa muito. O vídeo de hoje, como eu havia dito para vocês, é mais sobre conteúdo geral, né, que eu queria trazer aqui no canal. E eu vou aproveitar para responder um comentário que foi deixado pelo Michel há um tempo atrás aí, que ele perguntava um pouco mais acerca dessas médias que eu tenho utilizado aqui nos vídeos que eu mostro para vocês, né? Essas médias que vocês veem na tela, as médias móveis. Então, vou falar um pouco sobre isso, o conceito de médias móveis, para que elas servem aqui, a aplicabilidade, e acho que vai dar uma ideia boa para vocês aí. E só um parênteses aqui no vídeo de hoje, eu vou pedir uma colaboração especial de vocês, caso vocês gostem desse vídeo, avaliem o vídeo, e assim vocês me ajudam com o crescimento e a manutenção aqui do canal. E você pode se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Então vamos lá. Bom, se for o caso do Michel estar vendo o vídeo e ele quiser uma resposta simples e direta, posso te dizer que essas médias que eu estou usando aqui no momento são exponenciais, né? Pronto, obrigado, até a próxima. Mas para quem quer ir um pouco além disso, vamos lá, vamos falar um pouco sobre médias em geral aqui. E para começar, a gente precisa falar sobre o conceito de médias em si mesmo, não aplicado à análise técnica, mas o conceito de médias como um todo, que muitos de vocês já devem estar familiarizados com isso. Acredito que seja uma coisa bastante simples, né? Como é que a gente calcula a média de alguma coisa? Uma média simples, né? Uma média aritmética simples. É uma tarefa um tanto fácil. A gente vai somar os valores de um determinado agrupamento de dados, ali uma determinada amostragem, um conjunto, e dividir pelo número de elementos que aquele conjunto possui, né? Então, por exemplo, vocês devem se lembrar aí na época de escola de vocês, que vocês tinham a média lá no seu boletim. Como é que calculava? Você tinha uma nota 1, uma nota 2... e uma média final dessas duas notas, né? Por exemplo, você tirava 4 lá numa prova, 10 na outra, você tinha lá uma média de 7. Como é que ele calculou essa média de 7 aqui? Bom, no caso, se for uma média simples, né, a fórmula de cálculo lá do seu colégio, sei lá de onde você veio, então ele simplesmente pegou os valores dos elementos aqui do conjunto, somou e dividiu pelo número de elementos do próprio conjunto. Então, no caso aqui, seria 14 dividido por 2, que dá o 7 da média, né? E isso vale para mais elementos também. Por exemplo, sei lá, você quer ver o seu rendimento médio em dólares aqui nas suas operações. Então você calcula mensalmente ou semanalmente, não importa o período que você escolheu. Vamos dizer que seja semanal. Então na semana 1, você teve um rendimento lá de 100 dólares. Na semana 2, você teve outro rendimento de 100 dólares. Na semana 3 você não foi tão bem, você perdeu 200. Na semana 4... você saiu empatado, saiu com 0, e na semana 5 você saiu com 200 dólares positivos. Bom, legal, aí você quer saber seu rendimento médio ao longo de 5 semanas. Como é que você vai pegar? Você vai somar os valores aqui de todas as semanas e dividir por 5. No caso aqui, então, você teria lá o rendimento médio. Eu já fiz a conta de cabeça, mas se você quiser conferir aí, no caso a conta vai ser 100 mais menos 200, mais 0 mais 200. Isso tudo aqui dentro de um colchetão bonito, dividido por 5, né, que no caso vai dar 40. Então, seu rendimento médio foi de 40 dólares aí por semana. Agora você note uma coisa interessante, o fato de o seu rendimento médio ter sido 40 dólares por semana não quer dizer que todas as semanas você ganhou 40, certo? Na verdade, muito pelo contrário, em nenhuma semana você ganhou 40. Você ganhou uma vez 100, outra vez 100 de novo, perdeu, ficou no 0 a 0, ganhou muito mais do que 40, mas a somatória final, na média, deu isso aqui. Certo? Então, o que é a média? A média, como vocês podem ver aqui, ela não está me dizendo o quanto eu ganhei por semana, literalmente, mas um valor médio do resultado, né? O cômputo geral de todas essas semanas aqui. Então, ela não me dá um valor exato, mas me dá uma noção do que aconteceu. Eu sei que no caso aqui, ó, que eu tive um rendimento positivo, né? Se essa média fosse negativa, entre ganhos e perdas, eu saberia que eu estava perdendo dinheiro, por exemplo, né? Então, médias aritméticas simples são um tanto fáceis de lidar, um tanto fáceis de calcular. E o que as ferramentas aqui dessas plataformas de trade, de análise, oferecem para a gente, em termos de médias móveis simples, fazem exatamente esse trabalho aqui para nós, né? Então, quando a gente está vendo essas linhas na tela, o que está sendo feito é exatamente isso. Deixa eu até tirar esse meu indicador aqui. Vamos colocar uma média virgem, digamos assim, uma média simples, para mostrar para vocês, né? Então, aqui no TradingView, acho que vai estar em inglês. Deixa eu até escrever aqui na tela para vocês. Então, vocês podem encontrar isso de algumas formas, ó. Média móvel simples, que é um sinônimo, basicamente, para média móvel
aritmética. Em alguns lugares você pode encontrar como aritmética. E em inglês isso aqui tem o nome de ou Simple Moving Average, que às vezes é abreviado como SMA, tá? Então quando vocês verem, caso vocês vejam então, essa sigla aqui é Simple Moving Average, então uma média móvel aritmética, tá? Quando vocês verem isso aqui. Ou só como Moving Average, também você pode encontrar. Eu acho que aqui no TradingView, eu não lembro de cabeça, vamos ver o indicador. Acho que está só como Moving Average, exatamente. Beleza, tá aqui, você seleciona o indicador, ele vai colocar para você na tela aqui, ó, tá vendo? Ele colocou uma linha aqui na tela que está me dizendo o preço médio dentro de um determinado número de períodos nesse time frame que eu estou olhando. Ficou complicado? Bom, vamos voltar aqui então na configuração do indicador. Aqui a gente vai colocar como é que a gente quer essa média móvel. A gente quer que essa média calcule o quê? Então aqui nos inputs, ou em português deve estar como entradas, né? Ou alguma coisa que se relacione à entrada de informação. Você vai ter o comprimento da amostragem que você vai pegar aqui, que vai dizer quantos períodos você quer calcular essa média. Lembra ali no exemplo que eu dei, por exemplo, dos ganhos semanais que a gente tem no trade? Por exemplo, eu quis escolher 5 semanas passadas, mas eu podia escolher uma amostragem com mais períodos ou menos períodos, certo? Eu podia colocar lá para pegar a média de ganhos das últimas 500 semanas, mas no caso do exemplo eu escolhi 5. E aqui é a mesma coisa, a gente vai escolher quantos períodos a gente quer utilizar de amostragem para calcular a nossa média. Então a gente pode pôr desde 2 períodos, um só não faz sentido, né? Porque um só vai mostrar sempre o preço atual, mas 2 vai pegar os últimos 2 períodos, 200 vai pegar os últimos 200 períodos e assim sucessivamente para calcular. Vamos colocar aqui 20 só como exemplo. E eu quero saber a source, a fonte de qual dado que eu quero pegar para calcular essa média. Eu posso calcular a partir da máxima de um candle, da mínima do candle. Aqui no caso eu posso pegar qual a informação que eu quero utilizar para calcular médias. Porque vocês sabem que o candle aqui ele está mostrando várias informações para a gente, né? Bastante zoom aqui. Por exemplo, né? Qualquer um desses candles, mas vamos pegar esse aqui como exemplo. Ó. Ele está contando uma história para a gente, né? Ele está me dizendo o seguinte, ó, eu abri o meu preço aqui, eu cheguei ao longo da formação do candle ao bater aqui em cima, depois eu cheguei a bater aqui embaixo, mas eu fechei o meu preço aqui. Ele está me trazendo 4 informações diferentes. Na hora de calcular a média, eu posso usar qualquer uma dessas 4 informações como referência. Em geral, no mercado a gente utiliza o fechamento, né? A maioria das pessoas que eu conheço sempre utilizaram o fechamento porque é a informação mais recente e que determina a forma final do candle aqui na tela, né? Mas você pode, caso você queira, caso você veja algum sentido nisso, tem alguma estratégia que se adeque a isso, enfim, aí é por sua conta, você pode utilizar o preço de abertura, a máxima do candle, o fechamento, a mínima do candle. Vocês podem ver que conforme eu mexo aqui, né, a média vai andando junto, porque você está fazendo uma somatória e depois uma divisão de números diferentes. No caso, eu uso aqui o fechamento do candle para tirar essa informação. Você vê que você tem algumas outras fontes de informação aqui, mas por enquanto vamos usar só essas 4 que dizem respeito às informações mais imediatas no candlestick para ficar um pouco mais fácil, certo? Então coloquei aqui uma média na tela de 20 períodos, beleza. Mas o que eu faço com essa média? Para que essa média simples me serve? Como vocês já estão cansados de ver, o gráfico não sobe em linha reta, não desce em linha reta, ele vai fazendo movimentos de zigue-zague, uma hora ele faz um pouco mais assim, outra hora ele vem para cá, e aí ele vem para cá de novo, e enfim. Ao longo do tempo ele vai fazendo um desenho bastante sinuoso aqui, cheio de idas e vindas, né? O preço sobe mais um pouco, desce mais um pouco. E a média vai pegar o resultado, basicamente o resultado final desse movimento todo, né? Entre subir e descer, subir e descer, subir e descer. No final das contas, o preço subiu ou caiu? E se a gente pegar uma média de um período, vamos supor que esse período todo aqui, que eu desenhei, represente, sei lá, 200 candles, vai? Se eu tiver uma média de 200 períodos nesse gráfico, essa média vai estar ligeiramente inclinada para cima, assim, né? Vocês vão ver algo mais ou menos assim. O que ela está me dizendo? Olha, no período aqui de 200 períodos, entre idas e vindas, entre altas e quedas, o preço está subindo. Então, deixa eu até colocar isso aqui, vamos usar a média real desse gráfico aqui, ó, nos últimos 200 períodos, você está vendo, ó, o preço do Bitcoin sobe aqui, outra hora desce, outra hora fica de lado, outra hora sobe mais um pouco. Mas ó, no gráfico de 4 horas, a média de 200 períodos, vamos até dar uma mudada Vamos até dar uma mudada aqui para ela ficar um pouco mais grossa, para vocês verem com mais clareza. Ó. Ele está me dizendo, ó,
preço sobe, desce, anda de lado, faz isso, faz aquilo, mas em 200 períodos ele está subindo, ó. Ela está ascendente. Então a média vai nos dar mais ou menos a direção do mercado. É para isso que a gente vai usar na maior parte do tempo, é ter uma noção até para poder basear melhor as nossas entradas. Quando você opera contra uma tendência da média, naquele período que você está buscando a sua análise, você sabe que você está indo contra uma tendência que talvez a sua estratégia tenha que mudar um pouco. Se você vai contra uma tendência, talvez a sua saída seja mais curta, o seu stop seja mais curto, você busca um determinado tipo de movimento, e quando você opera em favor da tendência, talvez você dê uma margem um pouco maior para que o movimento, o preço trabalhe mais e siga rompendo, aqui no caso de uma alta, né, fazendo novas altas, alguma coisa similar a isso, enfim. Então a média vai nos dar mais ou menos essa orientação da mão do mercado. Então essa média ela pode estar, como está aqui, inclinada para cima, indicando aparentemente uma tendência de alta, mas ela podia estar inclinada para baixo, indicando uma tendência de baixa, ou em alguns momentos em que ela pode ser útil também, é numa consolidação, que é o movimento, deixa eu pegar uma parte da tela um pouco mais limpa aqui, numa consolidação, o preço vem, vai, sobe, desce, faz fundo, bate no topo de novo, vamos supor que a gente estava fazendo um retângulo aqui, né? Cheio de topo duplo, fundo duplo, caramba, 4. Uma consolidação das bravas. Bom, você vai ficar meio perdido aqui, né? Você vai ficar meio cego no tiroteio. Se você for buscar entradas procurando tendência, no momento, aliás, em que não há tendência, então você vai tomar um monte de stop, porque você vai buscar aqui uma venda descoberto nesse ponto, aí daqui a pouco o preço não vai romper o fundo, vai voltar de novo e te stopa aqui. Aí daqui a pouco, sei lá, você viu o rompimento fez um fundo duplo, você entrou aqui comprado, mas aí o preço foi, voltou de novo, você tomou outro stop. Enfim, se você tiver uma média indicando, nesse momento aqui, num gráfico como esse, a tendência é que a média que esteja cobrindo mais ou menos esse período, o que ela vai estar te mostrando? Ela vai estar inclinada para cima, inclinada para baixo? Não, né? Nesse momento a tendência é que ela esteja mais ou menos assim, meio lateral, te dizendo que, ó, eu não estou nem subindo e nem descendo, entre indas e vindas, entre altas e baixas, eu estou mantendo mais ou menos a mesma média de preço, indicando uma consolidação. Então essa é a nossa função prática das médias aqui, mostrar para a gente momentos em que o mercado está em tendência de alta, em tendência de baixa ou consolidado. E bom, estou fazendo sem roteiro aqui, então talvez não fique numa ordem muito bonitinha, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre então diferenças, vantagens e desvantagens de nós pegarmos um período maior ou um período menor para a gente calcular a nossa média aqui. O que a gente tem que entender é que a média não é nada mágico, né? Não é nenhum indicador mágico, ela não está dizendo nada para a gente que a gente não saiba, na maior parte do tempo. O que eu quero dizer? Se eu estou vendo um gráfico assim, ó, a média vai estar inclinada para cima. Mas mesmo que não tivesse a média, você concorda comigo que não precisa ser nenhum gênio para você perceber que isso aqui está subindo, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, preço cada vez mais alto, está subindo, mas tudo bem, eu quero ter o suporte da média aqui. Ela vai servir como uma espécie de resistência móvel, né? A gente costuma dizer, ou um suporte móvel. Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que adaptar na hora de fazer essa média é adaptar ela ao tempo gráfico que eu quero buscar a minha operação. Ou às vezes buscar um suporte de um outro time frame, buscar uma referência de um movimento maior, no qual aquele movimento que eu estou operando está inserido. E isso agora pode ficar um pouco complexo, mas vamos simplificar. O que eu quero dizer para vocês? Ó, vamos supor que eu quero operar no curto prazo. Eu sou um rapaz muito apressado, eu gosto de operar nos 5 minutos, por exemplo. Beleza. Nos 5 minutos, se eu tiver uma média curta, né, uma média, por exemplo, de 20 períodos, que ela está configurada aqui, ele não está me contando muita história para trás, né? 20 períodos vezes 5 minutos cada candle, eu estou contando a história de 100 minutos para trás, então 1h40 para trás, né? Eu não estou vendo o grande movimento do mercado, o grande movimento do Bitcoin nos últimos anos, por exemplo, através dessa média. Mas eu estou vendo aqui a tendência de momento. Eu estou vendo que, ó, nesse momento aqui a gente está puxando uma alta, aqui a gente tem uma correção, aqui a gente continua puxando uma alta, certo? Então eu vou adaptar essa média. Eu estou fazendo uma operação de curto prazo, eu estou buscando pequenos movimentos, poucos ticks aqui, poucos dólares de diferença, então provavelmente eu vou querer usar uma média mais curta para me indicar mais ou menos o movimento daquele período mais curto. Agora, se eu quiser, ao mesmo tempo, ter outras referências, eu posso utilizar várias médias em conjunto. O que eu quero dizer? Tudo bem, no curto prazo eu estou operando com uma média de 20 períodos aqui nos 5 minutos, mas eu gosto de operar
pernas de 5 minutos que fazem parte de um contexto maior. Então eu quero que essa perna seja de alta nos 5 minutos, mas eu também queria que ela fosse de alta, sei lá, no 1 hora, né? Ou no gráfico diário, ou sei lá, você pode fazer algumas combinações aí de períodos para observar e fazer uma análise em conjunto para tentar aumentar suas probabilidades de acerto na operação, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Se eu só tenho uma tela, só tenho um monitor, eu não tenho como ficar vendo vários time frames ao mesmo tempo. Eu posso simplesmente vir aqui então nos 5 minutos e aí eu faço uma conta simples, que é o seguinte, ó, 1 hora são 60 minutos, né? Então quer dizer que 1 hora são 12 candles desse aqui. Se eu multiplicar 12 por 20, eu vou obter um resultado de 240, certo? Se eu quiser saber como está a média de 20 períodos no 1 hora, eu posso simplesmente adicionar uma média aqui, fazendo uma regra de 3, né? De 240 períodos no gráfico aqui de 5 minutos. O que eu vou obter nesse momento? Vamos deixá-la mais vistosa aqui de novo. Para quem não entendeu o raciocínio do que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma regra de 3. Ó. Essa média de 240 períodos nos 5 minutos, se a gente fizer a conta, ela representa exatamente a média de 20 períodos no gráfico de 1 hora. Ah, Paulo, mas se eu colocar no gráfico de 1 hora eu vou ver esse mesmo desenho? Não, porque você mudou o time frame, né? Então agora isso aqui está representando 240 horas. Ele está pegando a amostragem de 240 períodos do time frame que você usa. Então agora nesse caso aqui 240 seriam 10 dias, né, no caso. Então essa média no gráfico de 1 hora está representando 240 horas, que por sua vez representa a média de 10 períodos no gráfico de um dia, uma vez que o dia tem 24 horas. Né? O que a gente está fazendo aqui é uma regra de 3, mas vamos lá. Estou combinando essas médias só para mostrar para vocês mais uma aplicabilidade dela. Então, agora eu posso operar tendo duas referências nos 5 minutos. Né? Lembrando, voltando para o nosso exemplo. Eu queria operar nos 5 minutos, mas eu quero ver a média não só nos 5, para ter uma noção do movimento dos 5, mas eu gosto de saber o contexto maior. Eu adicionando médias com períodos maiores, eu estou tendo aqui a informação de como está se comportando o gráfico de 1 hora. Então, ó, ele teve uma queda aqui, e agora teve uma inflexão, ele está começando a subir de novo no gráfico de 1 hora, então eu tenho uma referência a mais para dar suporte às minhas operações, certo? Essa é outra aplicabilidade, então, da nossa média. Bom, na hora de configurar, então, o que você tem que pensar é que essa média, ela vai, quanto mais curta ela for, mais rápida ela vai responder ao movimento do preço, e quanto mais longa ela for, mais demorado vai ser para ela se movimentar. Então, as curvas que essa média faz vão ser mais suaves, né? Isso é uma coisa simples, porque quanto mais elementos você tem para calcular, o peso relativo de cada elemento se torna um pouco menor, né? Então a resposta da média vai ser mais lenta, e quanto mais curto, mais rápido vai ser a resposta da média. Então, se eu colocar uma média aqui curtinha de, sei lá, vamos colocar de 4 períodos, você vê que, ó, basicamente, ela vai acompanhar exatamente o movimento do preço, né? Ela quase não vai se desgarrar do preço, certo? Então, bom, essa é uma das aplicabilidades, a gente buscar mais referências de informação com diferentes períodos de média. Outra aplicabilidade é a média utilizada como suporte e resistência, como eu falei agora há pouco. O próprio conceito de média implica na gente falar em algo que não vai se desgarrar muito dos valores dos preços aqui, né? A média dos preços não fica muito tempo distante do próprio preço, uma vez que, conforme o preço vai se atualizando, a própria média vai se atualizando, e ela vai perseguindo o preço e vice-versa, né? A média vai de encontro ao preço e o preço vai de encontro à média. As duas coisas ocorrem em alguns momentos. Então, por exemplo, nesse caso, no cenário de alta, a média vinha lateral, tivemos uma expressiva alta, você vê que o preço se distanciou da média. Com o passar do tempo, a média vai sendo recalculada, tomando como base esses valores maiores, então é natural que ela incline para cima. Então, a média vem de encontro ao preço. Em outros casos, acontece o contrário, né? A gente tem um movimento de alta, vamos procurar um exemplo aqui no gráfico. Aqui, por exemplo, ó, no gráfico de 4 horas, então aqui o preço em dado momento ele se desgarrou da média, ficou distante da média por um tempo e veio corrigir. Veio corrigir para onde? Exatamente cravando na média aqui, no caso de 20 períodos. Passou até um tempinho aqui embaixo, mas logo rompeu a média para cima de novo e seguiu subindo, no caso aqui, o preço do Bitcoin, né? Aliás, vocês podem ver que em vários momentos ele vem aqui, toca a média e de repente retoma uma tendência, no caso aqui de alta, né? Então, ou o preço vai na média, ou a média vai no preço, por uma questão matemática e simples, não tem nada de místico nisso, tá? Para quem gosta de criar explicações
diferentes para os acontecimentos, não. Isso aqui é simplesmente uma questão matemática. Conforme a média vai sendo calculada, ela tem essa tendência de acontecer sempre isso aqui, né? Se distanciou da média, passa um tempo, ele se aproxima de novo da média e depois dá sequência no movimento. Bom, então muita gente usa a média como região de suporte ou resistência. Uma tendência de alta, conforme o preço está chegando perto da média, o pessoal que acredita que a tendência tem a continuidade, começa a ter interesse de compra. Porque opa, o preço já está normalizado, não estou comprando caro, eu acho que vai subir mais, então mais ou menos na média é um bom ponto de compra. Numa tendência de baixa, o contrário, né? Então, preço caindo, temos aqui uma média inclinada para baixo. Opa, no caso aqui ela estaria em cima, né? Então aqui no caso a média estaria mais ou menos por aqui. Conforme o preço vai se aproximando da média, quem acha que vai continuar caindo, o cara de repente encontra aqui um bom ponto de venda. Opa, estou vendendo caro, acho que vai cair mais. Então algumas pessoas usam isso como parte de um setup de compra ou venda, essa aproximação das médias, ou às vezes até fazem operações de retorno à média, né? Ou seja, eu não acho tão adequado assim, porque você no caso estaria operando contra a tendência, né? Mas às vezes tem gente que faz operação nesse sentido. Vamos desenhar de novo aqui. Então, o preço desgarrou da média aqui, ficou muito longe, né? O cara abre uma operação de venda porque ele acha que o preço tende a retornar para cá. Então, e aí conforme vai chegando aqui perto de novo, ele fecha a operação. O contrário também válido, né? Então caiu, 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 a média está andando aqui em cima. Aí o cara compra aqui embaixo, achando que o preço vai voltar na média antes de dar uma sequência no movimento. E ele tenta pegar esse intervalo de preços aqui para tentar tirar o lucro dele. No caso é uma operação de reversão de tendência, né? Não é o mais aconselhável na maior parte do tempo, embora seja possível em algumas ocasiões operar dessa forma também, certo? Bom, essa é uma outra aplicação de médias. E por fim, vamos dar mais uma, que é um setup muito clássico, muito simples, muito bobinho eu diria, mas que tem gente que usa, que é de cruzamento de médias móveis. O que isso quer dizer, cara? Você vai pegar médias móveis de diferentes períodos e tentar identificar reversões de tendência, confirmações aí de alta, de baixa, através desse cruzamento. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um prazo um pouco maior, vamos colocar 100 períodos e colocar... cadê a... Não, quero uma média mais grossa. Beleza. Então, vocês concordam comigo que, como eu já falei anteriormente, médias com períodos mais curtos respondem mais rápido, né? O preço vai indo, ela vai acompanhando. Enquanto médias mais longas, como o peso relativo de cada elemento na conta é menor, então ela tende a ir um pouco mais suave aqui nos movimentos. A ideia desse tipo de setup, para quem faz, é exatamente tentar buscar cruzamento entre médias curtas com médias longas, para tentar identificar tendências de alta ou de baixa, né, reversões. É um setup que é muito clássico, assim, utilizado há muito tempo, né, e que às vezes você pode fazer um backtest aí, você olha para trás no gráfico e vê onde funciona, onde não funciona. Em alguns momentos, de fato, vai funcionar. Por exemplo, aqui, ó, lembrando que a média azul clara está em 100 períodos e a laranja em 20, tá? Então, ó, a média mais curta estava operando abaixo da média mais longa. De repente, nesse momento aqui, ela cruza a média mais longa para cima. Nesse momento, ele estaria representando mais ou menos $3.500, quase $3.600, né? Então, o cara que está lendo esse gráfico só através das médias, ele vai mais ou menos pensar, bom, se essa média vinha trabalhando abaixo e rompeu para cima, pode ser uma indicação de força. Aí o cara, em tese, abriria uma compra. E ia levar essa operação até onde? Bom, a não ser que ele já tenha um alvo estabelecido, né, em mente, mas ele vai tentar... Se ele usa isso como padrão de tomada de decisão, talvez ele queira usar como padrão de saída também. Ou seja, ele vai querer buscar um movimento em que... o momento em que as médias se cruzaram para baixo de novo para sair da operação. Então, nesse caso, o cara teria comprado mais ou menos aqui e saído talvez aqui. Então teria sido uma operação aqui que no caso o cara teria tirado o quê? 3.600 para 3.800, $200. Isso representaria quase 7%, né, nesse caso aqui. 6%, 6 e pouco por cento, enfim, não é o tipo de operação que eu faço, eu nem recomende, mas é uma coisa que existe, tá? Algumas pessoas usam isso como referência. Não talvez para dar a entrada e a saída, mas para ter uma noção de que o movimento virou, tá? O que eu quero dizer? Como nesse outro caso aqui, por exemplo, a média vinha trabalhando abaixo, de repente ela cruza acima da outra média.
Talvez o cara não use isso como ponto de entrada, mas ele vai dizer, ó, se a média cruzou, demonstrou força, quer dizer que um movimento menor aqui está indo contra um movimento maior. A média mais longa representa um movimento maior, a média mais curta representa um movimento menor. Em algum momento as tendências se revertem, né? Toda tendência de alta é válida até que ela se reverta, e a de baixa também. Então pode ser que esse seja um primeiro sinal de uma reversão. Então é nesse sentido que algumas pessoas tentam usar essa bagaça. Mas se você tentar utilizar isso como setup, você vai ver que é bem complicado, né? Tudo bem, pode funcionar em alguns momentos, mas em outros, sobretudo se você entrar numa consolidação, em momentos de tendência, beleza, né? Tudo funciona numa tendência. Qualquer coisa que diga para você comprar e o preço está subindo, se a tendência é de alta vai funcionar, lógico. Mas numa consolidação, fica complicado, porque o que vai acontecer com uma média em consolidação? Está aqui o preço oscilando, uma média vai estar mais ou menos aqui, e uma média mais curta oscilando junto, subindo e descendo, vai estar cruzando várias vezes. Você vai ver as duas médias se cruzando. Aí se você assumir isso como setup, cara, você vai ficar maluco. Vai dar compra, vai dar venda, vai dar compra de novo, você vai ser estopado zilhões de vezes e não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então em consolidações, cruzamento de média não faz o menor sentido. Inclusive se as médias estão laterais, você já tem essa noção, né, de que o movimento está consolidado. E sobretudo se todas as médias estão laterais, porque às vezes uma média está lateral, a mais curta, mas outra média ainda está inclinada para baixo ou inclinada para cima, né? Agora, se todas as médias estão mais ou menos aqui laterais, cara, então o mercado está consolidado, não vai buscar operação de tendência agora, porque dificilmente você vai obter êxito, né? A chance de você tomar um stop é muito grande. Então essa é outra aplicação das médias. E por fim, só para completar, então, aproveitando que eu já falei bastante coisa, deixa eu tirar essas médias da tela e mostrar então de novo o meu indicadorzinho aqui que eu montei. Para quem não sabe, você pode configurar um indicador aqui no TradingView, tá? Então vamos lá, no meu indicadorzinho aqui montado, eu não estou com a média aritmética simples, eu estou com uma média exponencial. O que muda de uma média exponencial para uma média aritmética? Muda o jeito que você faz a conta. Numa média aritmética simples, como eu dei exemplo para vocês ali, você simplesmente vai pegar lá os valores, por exemplo, o preço está valendo 10, no outro candle ele está valendo 12, no outro candle ele está valendo 14, e aí você tira a média, ele vai me dizer que a média é igual a 12, né? E pronto, porque ele vai pegar, somar esses valores, dividir por 3, vai dar 12 e beleza, né? Uma média aritmética simples. A exponencial, ela vai ter um peso relativo diferente para cada período, para cada candle que ele está usando para calcular a média. De modo que os valores mais recentes pesam mais do que os valores mais antigos na conta. O que eu quero dizer? Para quem não entendeu só explicando assim, então vamos supor que eu tenho vários preços aqui, de vários períodos. O preço teve toda essa oscilação aqui, certo? Supondo que esse aqui seja o candle 1, candle 2 e assim sucessivamente. Não vou escrever em todos aqui, não, vocês entenderam. O que vai acontecer é que os candles mais recentes, esses últimos candles que aconteceram aqui embaixo, eles vão ser calculados de uma maneira diferente. Eles vão pesar mais na conta. É como se fosse lá na época do seu colégio, talvez em alguns colégios tinha isso, né? Que na hora de calcular a prova, lá, a média, você tem a prova 1 e tem a prova 2, mas elas não pesam a mesma coisa. De repente a prova 2 tem peso 2. Então na prova 1 você tirou 10, na prova 2 você tirou 4, mas a prova 2 ela é vezes 2, né? Então, dessa vez, em vez de você ficar com a média 7, que seria simplesmente 10 mais 4 dividido por 2, você vai ficar com uma média de 6. Porque no caso aqui, ele vai considerar essa prova 2 duas vezes. Então, na verdade, são 3 elementos a ser dividido, né? Ficaria 10 mais 4, que é igual a 18, dividido por 3, igual a 6, né? Então, basicamente é isso. A média exponencial, ela também vai pegar um número de períodos, vai pegar aqui, no caso, está configurado para pegar o fechamento, igual a média simples que eu mostrei para vocês, mas ela vai dar mais peso aos preços mais recentes. Por que eu faço isso? Na verdade, ninguém me ensinou nem nada. Quando eu comecei a aprender análise técnica, estudar, na minha cabeça fez mais sentido esse tipo de abordagem. Quer dizer que ele é mais certo ou não? Não, na verdade não. Na verdade, as médias clássicas mais utilizadas aí na análise técnica são de 8 períodos, 20 períodos, 50 períodos, 100 períodos e 200 períodos, mas médias simples. São as médias da maioria dos livros do conteúdo aí norte-americano que você vai estudar. Em geral, você vai ver essas médias na sua
como referência. Como eu disse para vocês, é uma coisa minha. Quando comecei a estudar, eu achei que o preço mais recente, na minha análise, ele pesa mais, ele tem mais relevância do que o preço lá atrás. Então, não quer dizer que a gente ignore os dados do passado, mas acredito que o que o preço fez nas últimas horas, nos últimos dias, nos últimos minutos, vale um pouco mais do que o que ele fez há mais tempo para trás. Então, o que a média exponencial vai fazer é exatamente tomar isso em conta, né? Fazer com que os períodos mais recentes pesem mais na confecção da média do que os períodos mais antigos. Não é o convencional, não é o clássico, mas é aquela coisa, né? A raposa perde o pelo, mas não perde o hábito. Desde que eu comecei a operar, desde que eu usei na época lá, desde a primeira vez a média exponencial, e está aí até hoje, eu estou usando até hoje. Na verdade, ela nem vai mudar tanto assim em relação à média. É claro que quando você põe mais períodos, essa diferença se agrava um pouco mais, né? Mas quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar uma média simples de 20 períodos aqui, só para vocês compararem. Vamos colocar aqui, ó, 20 períodos, tal, ó. Então vocês podem ver, compara as duas linhas laranjas, né? Ambas são médias de 20 períodos, só que uma exponencial, uma aritmética. Você vê que elas estão bem próximas, não vai me trazer nenhum grande prejuízo aqui, nada que vai me fazer ter uma leitura tão diferente do mercado. Mas a diferença fica clara aqui em alguns momentos, que é sobretudo nesses momentos de virada de mão, né? Virada de tendência. O que vocês podem observar aqui? Uma das médias, ela está respondendo um pouquinho mais rápido à virada de tendência, né? Ela demora um pouco menos para atualizar, por quê? Porque ela leva em conta e dá mais peso aos últimos movimentos. Então, na hora que você tem um candle aqui, esse candle vai pesar mais rápido na conta, fazendo com que essa média exponencial responda um pouco mais rápido ao movimento, tá? Qual que é a vantagem e a desvantagem disso? Quais são as características disso? Bom, as mesmas dos diferentes períodos das médias aritméticas mais rápidas e mais longas. Sempre que você tem um indicador que te dá respostas mais rápidas, ele vai captar novas tendências mais rápido, mas vai te dar sinais falsos em maior quantidade também. Ou seja, qualquer sinal de alta aqui, uma média que está caindo, está vindo para baixo, daqui a pouco tem um sinal de alta, essa média mais rapidamente vai apontar para alta também. Só que muitas vezes isso não é uma tendência de alta de fato, é só uma pequena correção para depois continuar caindo, né? Então, quanto mais rápido o indicador, mais rápido se identifica uma diferença no comportamento do preço, mas essa diferença pode te dar um sinal falso e você tomar lá o seu stop no momento seguinte. Quanto mais longas as médias, seja exponencial, seja aritmética, não importa, quanto mais longas, mais tempo, mais suave vai ser a curva, né? Então até ela passar a subir para uma alta, já passou um grande tempo. Aí há quem possa dizer, bom, mas se eu esperar muito tempo assim, eu perco o movimento. Por outro lado, quando ela vira para cima, é porque realmente o movimento está indo, né? O movimento está já há bastante tempo indicando força, no sentido aqui, nesse caso, de uma reversão de tendência, né? Por isso que ela vinha descendo e, no caso, passa a subir. Olhando do ponto de vista prático, acho que o gráfico deixa isso muito claro para vocês. A média de 200 períodos, ó, que é essa mais grossa aqui, vocês veem como ela vai trabalhando lentamente, as curvas são suaves. Desde algum tempo atrás aqui, né, desde esse momento que ela começou a indicar alta, mais ou menos, ela começou a ficar, na verdade, um pouco... Já chega até inclinada para cima, né, embora suavemente, agora com um pouco mais de força, mas é uma alta que já tinha começado bem mais aqui embaixo, né, ó. Então a média mais rápida respondeu mais rápido, mas podia ter sido um sinal falso e o preço desabado. A média mais longa demora para responder, mas dá uma tendência mais de longo prazo do mercado, dizendo que já faz bastante tempo que o preço do Bitcoin vem subindo aqui no caso, né? Ou do ativo que você esteja analisando, certo? Então fizemos uma grande geral sobre médias aqui. Espero que eu tenha respondido essa pergunta e tantas outras que possam ter na mente de vocês aí, para vocês saberem mais ou menos do que se tratam as médias. Espero que tenha ficado bastante completo, bastante útil para vocês. E eu insisto mais uma vez aqui então, né? Caso vocês queiram contribuir com o meu trabalho aqui, o tempo que eu dedico a esses vídeos, na descrição tem uma carteira de Litecoins, uma carteira de Bitcoins, ou você pode também avaliar esse vídeo. Só de fazer isso você certamente já me ajuda divulgando o conteúdo para alguém que você acha que possa servir. Espero todos vocês aqui em breve com mais vídeos. Até a próxima!